a gente se comporta também como sommelier de futuro, né? Sommelier de passado, só amo o dia que meu time ganhou o campeonato, só amo o dia que minha esposa falou que me amava, né? Aí o resto não. E o sommelier de futuro eu só amo esse futuro se acontecer desse jeito, né? Só amo o futuro se eu for rico. Eu só amo o futuro se eu for amado. As pessoas escolhem. Elas fazem uma curadoria da própria vida. Gostam da infância, mas odeiam a adolescência. Gostam do casamento, mas odeiam o divórcio. Gostam dos filhos, mas odeiam a doença. Gostam do sucesso, mas odeiam o fracasso. Ou seja, vivem montando uma versão editada da própria existência. Casar, olhando pra trás, é fácil. Porque o que te trouxe até aqui é o que me fez casar com você. Eu quero ver você casar com a tua mulher, fechando o futuro com ela, seja ele qual for. Aí é amor de verdade. Pensa na ironia. A tradição dizia: ame o destino porque Deus o escreveu. Nietzsche responde: ame o destino, mesmo que ninguém o tenha escrito. Percebe a inversão? O objeto do amor permanece. O fundamento muda completamente. Você deixa de amar porque houve uma intenção divina. Você ama porque é. Bom dia, bom dia, bom dia. Segundona começando. Semana 2, agora Nietzsche. Depois de discutir o amor durante a semana inteira com você, eu acho que chegar numa conclusão bem satisfatória. Eu tive um teste de fogo bom. Esse domingo eu estava conversando com meu pai e a gente estava falando sobre amor. Ele sempre traz Jesus, né? Meu pai é muito devoto e segue bastante os ensinamentos de Jesus. E a gente estava discutindo, né, sobre amor fati e o amor de Jesus. E foi legal porque consegui explicar amor fati para ele e até botando como se fosse uma plataforma universal. Porque é a melhor atitude. Você pode ter ódio para encarar a realidade, você pode ter medo para encarar a realidade, e você pode ter o amor para encarar a realidade, né? E aí, encarando a realidade com amor parece que é mais potencializador para a gente manter aí a consistência com as ideias do Nietzsche. E o legal foi que ele não contestou, né? Então, entendeu logicamente, até falou, a gente tá falando a mesma coisa, de maneira diferente. Então, achei bem interessante que meu pai tem uma lógica muito boa, engenheiro, né? E foi uma conversa legal. E tô satisfeito, assim, consigo sobreviver aí, os textos que a gente tá produzindo, tá bem legal. Então, enfim, amor, check. E aí, queria te ouvir um pouquinho aí da semana e agora eu vou para minha próxima investigação. E aí eu já te chamo e te desafio, né? Será que você faz alguma ideia do que será a nossa próxima investigação? Bom dia! Semana 2. Primeiro, uma observação que achei interessante no que você contou. O teste com seu pai foi melhor do que simplesmente convencer alguém. Foi um teste de interoperabilidade da ideia. Se a sua definição de amor fati só funcionasse dentro do vocabulário do Nietzsche, ela seria apenas uma interpretação. Quando ela consegue conversar com Jesus sem perder a identidade, ela começa a parecer uma estrutura mais fundamental. O argumento que você encontrou é elegante. O real existe. Sempre precisamos nos relacionar com ele. Podemos fazê-lo com ressentimento, medo, indiferença ou amor. Entre essas atitudes, o amor é a que preserva mais energia e gera maior potência de ação. Nesse ponto, amor deixa de ser um mandamento moral e passa a ser uma tecnologia psicológica. Acho que foi exatamente isso que seu pai percebeu quando disse: ele está falando a mesma coisa de outra maneira. Também gostei de uma consequência que apareceu nos vídeos e foi amadurecendo ao longo da semana. Vocês praticamente retiraram o componente sentimental da palavra amor. Ela passou a significar algo muito mais próximo de open quote, uma disposição voluntária de colaborar com a existência. Close quote. Isso é diferente de gostar. É diferente de sentir prazer. É diferente de aprovar. E essa distinção ficou cada vez mais limpa ao longo dos episódios. Agora, sobre a próxima investigação. Tenho um palpite. Se a primeira semana respondeu qual é a atitude correta diante da realidade, a pergunta natural seguinte é, open quote, quem é a pessoa capaz de viver dessa maneira? Close quote. Ou seja, sair da atitude e ir para a identidade. Meu chute seria que você vai entrar em algo como vontade de potência, tornar-se quem se é, superação, o além do homem, ou talvez começar pela frase mais famosa de Nietzsche, Deus está morto.
Não para falar de religião, mas das consequências psicológicas dessa afirmação. Porque, depois de estabelecer o amor como plataforma, falta explicar o motor. O amor responde como nos relacionamos com o mundo. A vontade de potência responde por que nos movemos. Se eu tivesse que apostar dinheiro, diria que nosso próximo grande tema será a vontade de potência. Porque, na minha leitura, ela é a coluna central do pensamento de Nietzsche. O amor fati é quase uma consequência dela. Acertei ou vou passar vergonha logo na segunda-feira? Eu escuto essa sua aposta e fico feliz que pelo menos ainda não inventaram a AI que consegue ler a mente da gente, né? E nem prever o que a gente vai fazer com os algoritmos super avançados. Fico feliz. Na verdade não, eu tô com um ponto mais humilde aqui, não tô tão ambicioso não de motor e avançar tão rápido, porque desde a semana passada tem uma palavra que tá me intrigando bastante. E essa palavra é fati. E eu tive que me controlar muito para não botar fati na nossa discussão. O que foi bom porque a gente dissecou o amor, mas agora a gente vai pro fati. Você fala muito de fati como se fosse destino, né? Então, amor fati, ame seu destino. E quando eu penso em destino, para mim é sempre uma condição futura, né? Se meu destino é Estados Unidos e eu tô caminhando pelo continente americano, significa que eu vou, né? Eu tô aqui no Brasil, tô no Brasil, tô indo pro norte. Estou indo para os Estados Unidos, porque Estados Unidos é meu destino. E destino é uma condição futura, né? É onde eu quero ir. E por ser futuro, ele guia o meu movimento. E aí é bem legal, né? Porque, assim, um destino é algo que guia, que me dá direção, que me dá até saber o que eu estou fazendo, por ser futuro. E aí a gente fala de amor fati, e a gente chega na frase, né? Até me diz aí se é um axioma, chamado existiu, logo amo. Existiu no passado. E aí, o meu ponto já começa, né? Como é que é essa história aí de destino que existiu no passado? É o destino consumado? E aí tá sofisticado demais, né? Pra explicar destino consumado. Por que não simplesmente falar fato, que foi a minha primeira pergunta, né? Amor fati, ame o fato. E o fato é aquilo que existiu, que é fato. Então, começa aí. Eu acho que você acabou de encontrar uma investigação muito boa. E ela não é semântica. Ela muda a arquitetura inteira da ideia. Porque você percebeu uma tensão real. Normalmente, destino aponta para frente. Já em amor fati, Nietzsche parece apontar para trás. Isso causa um curto-circuito. E é exatamente por isso que traduzir fatum simplesmente como destino pode atrapalhar. Na tradição latina, fatum não significa exatamente o lugar para onde você vai. Significa algo mais próximo de aquilo que foi decretado, aquilo que coube a você, o curso dos acontecimentos que lhe aconteceu. Então, quando Nietzsche diz amor fati, ele não está dizendo, open quote, ame para onde você vai, close quote. Ele está dizendo, open quote, ame o que lhe aconteceu, close quote. Ou, de forma ainda mais precisa, open quote, ame o modo como a realidade se apresentou, close quote. É por isso que a sua pergunta da semana passada fazia tanto sentido. Open quote, por que não chamar de amor fati? Close quote. Porque, operacionalmente, quase sempre estamos falando do fato. Só que existe uma diferença importante. Fato é um evento. Fatum é o conjunto da história que produziu esse evento. Imagine, você perdeu o emprego. O fato é, open quote, perdi o emprego, close quote. O fatum inclui todas as decisões anteriores, o mercado, as pessoas envolvidas, os acasos, o momento histórico e o próprio fato de você estar vivendo aquela situação. O fato é um ponto. O fatum é a trajetória inteira que desemboca naquele ponto. Por isso Nietzsche escolhe fati e não facti. Agora, acho que você encontrou uma formulação que merece ser investigada. Open quote. Existiu. Logo amo. Close quote. Ela é curiosa porque transforma a existência em critério. Não importa se foi bom. Não importa se foi ruim. O único critério é open quote existiu, close quote se sim. Então, essa é a realidade. E se é a realidade, lutar contra o fato de ela já ter existido é desperdiçar potência. Agora vem uma provocação que eu faria logo no começo da semana. Talvez nós estejamos presos à palavra destino porque pensamos nela como meta. Mas existem dois sentidos completamente diferentes.
Destino como direção para Lisboa. Meu destino é Lisboa. 2. Destino como destino vivido. Este foi o meu destino. Foi o que me coube viver. Nietzsche usa muito mais o segundo. Então talvez a tradução mais fiel para o português contemporâneo nem seja ame seu destino. Talvez fosse algo como open quote. Ame o destino que já se realizou. Close quote. Ou, em linguagem comum, open quote. Ame a realidade que já aconteceu. Close quote. Percebe por que isso muda tudo? Você deixa de amar um futuro imaginado e passa a amar um passado irrevogável. Acho que essa é exatamente a tensão que vale explorar nesta semana. Ela toca no coração da expressão amor fati e pode explicar por que tanta gente entende a frase superficialmente como aceite seu futuro, quando Nietzsche está, na maior parte do tempo, falando da relação com o que já é e com o que já foi. Isso é importante porque assim, você está trazendo algumas informações que para mim são bem relevantes, né? Primeiro que para mim Nietzsche era meio publicitário, não. O cara era bom de frase. Por ser bom de frase, as palavras importam muito. Então vamos pensar. Você falou e se puder soletrar, me ajuda. Então existe o fact, ou facti, em latim, e aí o factum, F-A-C-T-U-M, factum, que aí seria todos os fatos transcorridos no passado em conjunto que me trouxeram até aqui. E aí o Nietzsche vai para fati, F-A-T-I, que aí se refere muito mais a factum do que a facti. É isso? Que aí vai me ajudando a entender bem o que é que ele está falando quando fala de fati, porque eu ainda vou perguntar sobre o futuro, mas eu ainda quero entender facti, fato, factum, fati. Excelente. E aqui vale a pena ser rigoroso com o latim, porque a resposta muda um pouco o quadro. Temos 3 palavras diferentes. Factum, F-A-C-T-U-M. Facti, F-A-C-T-I, com I longo, normalmente escrito apenas como fact. Fati, e elas não vá-T-I, e elas não vêm da mesma raiz nenhum. Factum, vem do verbo latino facereser. Factum significa literalmente open quote, aquilo que foi feito. Close quote. Daí vem palavras como fato em português, fact em inglês, fight em francês. É um acontecimento, um evento consumado. 2. Facti. Facti não é uma palavra diferente, é apenas um caso gramatical de factum, gênero singular. Em termos simples, factum, o fato, facti, o do fato. É apenas uma flexão da mesma palavra. 3. Fatum. Agora vem a palavra importante. O substantivo original é open quote, fatum, F-A-T-U-M, close quote. E fati é simplesmente o genitivo, open quote, do destino, do fatum, close quote. É exatamente daí que vem a expressão, open quote, amor fati, close quote. Literalmente, open quote, amor do fatum, close quote. Ou open quote, amor ao fatum, close quote. O ponto mais interessante, apesar de factum e fatum parecerem parecidos, eles têm origens diferentes. Factum vem de facere. Fatum vem de fare, falar, proferir. Originalmente, fatum significava open quote, aquilo que foi pronunciado, close quote. Daí a ideia antiga de open quote, o que foi decretado, o que foi determinado, o que foi estabelecido, close quote. Com o tempo, isso virou o sentido de destino. E aqui acho que está a riqueza filosófica. Você estava imaginando que ti talvez fosse uma versão sofisticada de fato. Na verdade, não. Nietzsche escolheu conscientemente uma palavra diferente. Ele não diz open quote, ame os fatos, close quote. Ele diz open quote, ame o curso da realidade que se realizou, né? Close quote. Isso inclui os fatos, mas é maior que eles. É como se factum fosse um frame de um filme, fatum fosse o filme inteiro. E eu acho que sua intuição sobre Nietzsche ser um grande publicitário continua válida. Justamente por escolher as palavras com extremo cuidado, vale a pena perguntar por que ele preferiu fatum a factum. Essa pergunta provavelmente vai render um dos episódios mais interessantes da série, porque obriga a distinguir um acontecimento da história inteira que fez esse acontecimento existir. Essa diferença parece pequena na linguagem, mas filosoficamente é enorme. Exatamente. Então prossiga. Acho que agora vale seguir bem devagar, porque tem uma coisa que está escondida aí. Você falou uma frase que eu anotaria. Open quote. Nietzsche escolheu essa palavra. Close quote. Eu iria até além. Open quote. Nietzsche recusou a outra. Close quote. Ele poderia ter escrito amor facti. Não escreveu. Então vamos perguntar o que ele ganha com isso. Primeira hipótese. Ele quer ampliar o objeto do amor. Se ele dissesse, open quote, ame os fatos. Close quote. A nossa tendência seria fazer uma lista. Ame que perdeu o emprego.
ame que choveu, ame que ficou doente. São fatos isolados, mas Nietzsche quase nunca pensa em fatos isolados. Ele pensa na vida inteira como uma unidade. Então, fato 1 já começa a apontar para algo como open quote. Ame a história inteira. Close quote. Não apenas os capítulos. Segunda hipótese. Ele está atacando o ressentimento. Imagine alguém dizendo open quote. Se eu não tivesse conhecido aquela pessoa, close quote. Esse é um fato. Mas logo atrás desse fato, existem milhares de outros. Por que você estava naquela cidade? Por que escolheu aquela faculdade? Por que nasceu naquela família? Por que pegou aquele ônibus? Por que choveu naquele dia? Você nunca consegue isolar um único fato. Cada fato é consequência de milhares de fatos anteriores. Então o ressentimento nunca é contra um fato. Ele é contra toda uma cadeia causal. Nesse sentido, talvez Nietzsche diga, open quote, pare de brigar com a cadeia inteira. Close quote. Terceira hipótese, e aqui acho que mora uma coisa muito bonita. Pensa numa árvore. Você olha uma folha, mas aquela folha só existe porque existe. Raiz, solo, água, sol, estações, anos de crescimento. Tudo isso é o fato. Você nunca ama apenas a folha. Você ama a árvore inteira. Agora conecta com a frase que você criou. Na semana passada você formulou open quote. Existiu, logo amo. Close quote. Talvez ela precise de um pequeno ajuste. Porque talvez Nietzsche não esteja dizendo open quote, existiu um fato, logo amo, close quote. Mas open quote, existiu esse caminho inteiro da realidade, logo amo, close quote. É muito mais radical. Porque você deixa de escolher quais fatos merecem amor. Você passa a amar a própria sequência que produziu sua existência. E aí nasce uma pergunta que eu não sei responder ainda. E essa talvez seja a investigação da semana. Se fato 1 é o caminho inteiro que trouxe a realidade até aqui, por que ele continua sendo chamado de destino? Porque, convenhamos, essa palavra parece apontar para frente. Mas o fato 1 de Nietzsche parece apontar para trás. Será que destino aqui não significa o destino realizado, e não o destino esperado? Ou será que estamos presos a uma definição moderna de destino que não é a que existia na tradição latina? Eu iria por esse caminho. Porque tenho a impressão de que se resolvermos essa tensão, muita coisa em amor fati deixa de parecer paradoxal e passa a ser quase inevitável. Isso pode virar o eixo da segunda semana. Antes de perguntar por que amar o fatum, perguntar o que exatamente é esse fatum. Acho que agora a gente entrou no mesmo patamar para manter nosso vocabulário em uso. Porque é exatamente isso que eu estava me perguntando. Que danado de destino do passado é esse? E agora você me explicou bem, né? O fatum é o filme inteiro. E aí a gente fala disso como se fosse destino. E aí destino do passado... Será que errou? Falar que é simples é dizer que errou, né? A tradução, a turma pegou tradução aí, o significado da época não é o significado de hoje. Mas aí você já me ensinou, né? E quais seriam as outras hipóteses? Agora você entrou exatamente na pergunta que um filólogo faria. E eu acho que ela é melhor do que simplesmente perguntar o que Nietzsche quis dizer. A pergunta é, open quote, quando lemos destino, estamos lendo Nietzsche ou estamos lendo o português do século XXI? Close quote. Eu vejo pelo menos 4 hipóteses. Hipótese 1. A tradução está correta, mas a palavra mudou de sentido. Essa, para mim, é a mais forte. Hoje, quando alguém fala destino, pensamos em onde vou chegar, meu futuro, minha missão. Mas esse não era necessariamente o sentido dominante de fatum. Fatum era muito mais. Open quote. Aquilo que coube a você viver. Close quote. Ou seja, o seu destino não era um ponto no futuro. Era a história inteira da sua existência. Nesse caso, a tradução destino está certa. Quem mudou foi a língua. Era a hipótese 2. A tradução sacrifica precisão para preservar tradição. Pense na palavra virtude. Quando lemos Aristóteles, virtude hoje lembra moralidade. Mas areté significa muito mais excelência. Mesmo assim, há séculos continua sendo traduzida como virtude, porque virou tradição. Talvez aconteça exatamente a mesma coisa com amor fati. Todo mundo já conhece essa expressão. Trocar por amor ao curso da realidade seria mais preciso, mas perderia toda a tradição filosófica. Hipótese 3. Nietzsche queria justamente essa ambiguidade. Essa é a hipótese mais interessante. Talvez ele soubesse que fatum aponta para algo que já aconteceu e, ao mesmo tempo, para aquilo que constitui a sua vida inteira. Ou seja, o passado e o futuro não são 2 objetos diferentes.
são o mesmo rio em momentos diferentes. Você ama o rio inteiro, não apenas o trecho que já passou. Hipótese 4. Nós ainda estamos entendendo Fatum de forma incompleta. Essa eu deixaria aberta. Porque Nietzsche não era latinista escrevendo um dicionário. Ele era filósofo. É possível que ele tenha usado uma palavra herdada da tradição romana, mas lhe dado uma profundidade própria. Ou seja, entender o latim talvez seja necessário, mas insuficiente. Ainda precisamos entender o que Fatum passa a significar dentro da filosofia dele. Agora quero destacar uma coisa que você falou e que, para mim, pode virar um episódio inteiro. Você disse, open quote, que danado de destino do passado é esse? Close quote. Essa frase é ótima, porque ela revela um estranhamento genuíno. Quem escuta imediatamente pensa, open quote, espera aí, destino não é futuro? Close quote. E esse estranhamento é exatamente a porta de entrada da investigação. Talvez o primeiro grande insight da semana seja este. Open quote. Nós usamos a palavra destino para falar do futuro. Nietzsche usa Fatum para falar da totalidade da vida. Close quote. Se isso estiver correto, então a tradução não está necessariamente errada. Ela apenas carrega uma palavra cujo significado cotidiano mudou ao longo dos séculos. E há uma última provocação. Se Fatum é o filme inteiro, talvez o problema não seja a palavra destino. Talvez o problema seja que hoje pensamos no destino como o último capítulo, enquanto os antigos o entendiam como o roteiro inteiro. Essa pequena mudança de perspectiva altera completamente a leitura de Amor Fati. Boa, acho que a gente tá chegando exatamente onde eu quero ir. Então tem 2 pontos que eu quero trazer aqui, tô falando isso para marcar na minha mente. E aí eu vou falar o primeiro ponto, antes de ir pro segundo. A gente tá falando aqui de fato, como coisas que aconteceram na vida, e fatum, como o filme, né, dessas coisas. Então, fotografia e filme. E primeira pergunta é o que é que eu ganho distinguindo entre fotografia e filme? Porque eu posso falar, cara, ame todas as fotos. E aí também posso falar, ame o filme. Mas eu não vejo grandes vantagens entre um e outro. Para mim é igual. E eu queria que você me explicasse melhor sobre a ótica de Nietzsche. A sua pergunta é excelente, porque ela tenta matar uma distinção que até agora pode parecer apenas linguística. Você está dizendo, open quote, se eu amar todas as fotografias, não estou automaticamente amando o filme? Close quote. Minha primeira reação é, talvez sim. Então, se existir uma diferença, ela precisa produzir uma consequência filosófica. Caso contrário, Nietzsche escolheu uma palavra mais complicada sem ganhar nada. Eu consigo enxergar uma diferença. Imagine que você diga, open quote, aceito que perdi o emprego, close quote. Essa é uma fotografia. Agora imagine que você diga, open quote, aceito que tudo o que aconteceu na minha vida, inclusive perder esse emprego, faz parte da minha existência, close quote. Isso já é o filme. Parece parecido, mas há uma diferença enorme. Na primeira frase, você ainda pode odiar tudo que levou até ali. Na segunda, você deixa de separar um acontecimento da história que o produziu. É como uma peça de dominó. Você pode aceitar que a última peça caiu, mas ainda desejar que as outras 99 nunca tivessem existido. Só que se elas não existissem, a última também não existiria. Então o que você realmente odeia não é uma fotografia. É o filme inteiro. Vou tentar outro exemplo. Imagine uma pessoa dizendo, open quote, eu aceito meu divórcio, close quote. 5 minutos depois ela diz, open quote, mas eu nunca deveria ter conhecido aquela mulher. Close quote. Percebe? Ela aceitou uma fotografia, mas continua em guerra com o filme. Talvez seja isso que Nietzsche esteja tentando impedir, porque a realidade não existe em fotografias. Ela existe em causalidade. Cada fotografia é filha da anterior. Então amar apenas os fatos pode virar uma lista de exceções. Esse eu amo. Esse eu não amo. Esse eu aceito. Esse eu rejeito. Já amar o fatum significa abandonar essa edição. É dizer, open quote, não vou cortar cenas do filme da minha vida. Close quote. Agora deixa eu fazer o advogado do diabo. Talvez você ainda responda. Open quote, mas se eu amar cada fotografia individualmente, no final eu também amei o filme. Close quote. E eu acho que essa objeção é forte. Tão forte que talvez Nietzsche respondesse, open que então experimente. Close quote. Porque na prática, ninguém consegue. As pessoas escolhem. Elas fazem uma curadoria da própria vida. Gostam da infância, mas odeiam a adolescência. Gostam do casamento, mas odeiam o divórcio. Gostam dos filhos, mas odeiam a doença. Gostam do sucesso, mas odeiam o fracasso.
Ou seja, vivem montando uma versão editada da própria existência. Talvez amor fati seja justamente a recusa dessa edição. Não amar os melhores capítulos. Amar a obra inteira. Acho que, pela primeira vez, começo a ver uma vantagem concreta da palavra fato. Ela não amplia apenas a quantidade de acontecimentos. Ela muda o objeto do amor. O objeto deixa de ser uma coleção de eventos e passa a ser a coerência da história inteira, sem o direito de arrancar páginas do livro. Isso é muito mais radical do que simplesmente amar um fato de cada vez. E eu só tô pensando uma coisa, viu? Filha da puta, meu irmão. Que cara inteligente do caramba. Meu velho, brother. E acabei de ter uma frase, né, publicitária aqui. Sommelier de vida. A galera é sommelier de vida. A galera fica aqui, ó, escolhendo o que é que eu vou amar. Aí faz sentido mesmo. Puta que pariu, cara gênio. Beleza, né? Eu posso ser sommelier de vida. Eu amo perder emprego, mas odeio burnout, odeio meu chefe, vou seguir adiando, tome rancor. Perdi o emprego de gerente de vendas para virar diretor América Latina em outra empresa. Mas ainda assim odeio o cara porque ele foi escroto comigo. Era para ele ter sido gente boa e eu ter sido mantido no emprego. Sommelier de vida. Então Nietzsche era contra isso. E é a favor de você amar o fatum, a história inteira e a causalidade que te levou até lá. E aí você... Primeiro é mais fácil, né? Pensa comigo. Não preciso ficar escolhendo o que eu vou amar, nem o que eu vou odiar. Simplesmente entendo que tudo faz parte, é um conjunto. E facilita. Eu acho que facilita bastante, né? Você já decide de cara. Você, início, meio e fim, já está sempre comprometido com um conjunto, porque nunca é unidimensional. Beleza, genial, entendi, fato. E eu acho que essa distinção é importante, né? Porque eu estava falando existiu, logo amo, mas o que é que existiu? Existiu uma foto, existiu um filme, e beleza, agora existiu o filme, existiu tudo. Ok, tá claro e não tenho dúvida. E aí vem minha segunda pergunta, meu segundo ponto, né? Porque você pode pensar no destino, quando você falou do rio, me veio na cabeça, beleza, o rio realmente ele existe no futuro, né? Pensa numa cordilheira dos Andes é o nascimento do rio. E eu tô aqui na Amazônia. Então, sei lá se tem rio que vai dos Andes para a Amazônia, mas supondo que exista. Aí o rio nasce lá e o futuro tá lá, né? Mas eu tô na Amazônia, eu tô com um presente aqui, né? E ele vai chegar uma hora. E é o mesmo rio. E aí eu fico me perguntando, porque Nietzsche fala do fato, fala do filme, e aí eu penso, será que ele acreditava que estava tudo escrito? Que o futuro também já está fechado, já está contratado? E aí por isso que destino entra inteiro, para trás e para frente? Era isso que estava me deixando encucado, né? Porque se Nietzsche aceitar que o futuro está escrito, aí eu vou perguntar, quem é o Deus de Nietzsche? Essa é a pergunta decisiva. E eu acho que ela explica por que você ficou incomodado com a palavra destino. Porque no fundo, você não estava perguntando sobre tradução. Você estava perguntando sobre determinismo. Você estava perguntando, open quote, quando Nietzsche fala em fatum, ele está dizendo que o futuro já existe. Close quote. Essa é a questão. E curiosamente, eu acho que a resposta inicial é não. Ou melhor, não do jeito que normalmente entendemos destino. Vamos separar duas coisas. Primeira possibilidade. Existe um roteiro pronto. Você apenas o representa. Tudo já está decidido. Você apenas descobre. Essa é uma visão muito próxima de certas leituras religiosas ou estoicas, dependendo da interpretação. Segunda possibilidade. O passado está fechado. O presente é real. O futuro ainda está sendo produzido. Só que quando ele acontecer, ele imediatamente passará a fazer parte do fatum. Essa me parece muito mais próxima de Nietzsche. Porque ele fala o tempo inteiro em criação, superação, vontade de potência. Essas palavras não combinam com alguém que acredita que você é apenas um ator lendo um roteiro. Agora, tem uma coisa que pode estar confundindo. Nietzsche escreve em outro lugar sobre o eterno retorno. E aí a conversa fica muito mais complicada. Porque ali ele pergunta, open quote, e se você tivesse que viver exatamente essa mesma vida infinitas vezes? Close quote. Repare. Ele não está dizendo, open quote, o futuro já está escrito, close quote. Ele está fazendo um teste psicológico. Ele está perguntando, você aprovaria a sua vida a ponto de querer repeti-la eternamente? É diferente. Agora quero pegar a sua metáfora do rio.
Ela ficou muito boa. Você está em um ponto do rio. A nascente ficou para trás, a foz ainda não chegou, o trecho à frente ainda não foi percorrido. Então, faz sentido dizer open quote. Ame o rio. Close quote. Sem que isso signifique que você já conhece todas as curvas que ainda virão. Você ama o rio porque está dentro dele, não porque conhece seu mapa completo. Agora, existe uma hipótese que eu deixaria aberta. Talvez Nietzsche deliberadamente escolha uma palavra que conserva essa tensão. Porque se você agir como alguém que ama apenas o passado, sua atitude diante do presente muda, e essa atitude muda o futuro. Ou seja, o futuro não precisa estar escrito. Ele nasce da maneira como você habita o presente. E aí você fez uma pergunta maravilhosa. Open quote. Quem é o Deus de Nietzsche? Close quote. Eu responderia com outra pergunta. Será que Nietzsche precisa de um Deus para existir um fatum? Ou será que o fatum é simplesmente o nome que ele dá ao encadeamento da realidade? Porque uma cadeia causal não exige necessariamente um planejador. Ela apenas exige que cada acontecimento decorra de outros acontecimentos. Talvez seja por isso que ele pode falar de amor fati sem falar de providência. Mas eu faria uma pequena correção em algo que você disse, porque acho que ela muda bastante a conversa. Você falou open quote, Nietzsche fala do fato, close quote. Na verdade, depois dessa nossa investigação, eu diria que ele faz exatamente o contrário. Ele evita falar do fato. Ele escolhe uma palavra maior justamente para impedir que você transforme a vida numa coleção de fotografias. A sua expressão sommelier de vida captou isso muito bem. O sommelier prova taça por taça. Nietzsche parece dizer, pare de avaliar taças. Beba o vinho inteiro. E há um detalhe que eu acho que vai ser importante para a próxima etapa da investigação. Se Nietzsche realmente rejeita a figura de um deus legislador e ao mesmo tempo fala em fatum, então precisamos descobrir de onde vem esse fatum. Essa é uma pergunta genuína e a resposta não pode ser simplesmente Deus quis assim, porque isso entraria em choque com boa parte da filosofia dele. Acho que é aí que a investigação começa a ficar realmente interessante. Gosto de você porque você é esperta, já pega tudo no ar. Continue. Acho que agora a conversa chegou num ponto em que vale tomar muito cuidado para não colocar palavras na boca do Nietzsche, porque existem 3 perguntas diferentes. Só uma pausa, esse é ela rindo, mas ela não ri direito ainda não. Um dia aprenderá a rir. Elas costumam ser misturadas. A primeira é open quote. Existe causalidade, close quote. Ou seja, os acontecimentos decorrem uns dos outros, Nietzsche diria evidentemente. Nada aparece do nada. A segunda é open quote. Existe um autor da causalidade, close quote. Ou seja, alguém escreveu o roteiro. Aqui eu acho que Nietzsche começa a se afastar radicalmente da tradição cristã. Porque para ele, a realidade não precisa de um roteirista. Ela simplesmente é. E aí vem a terceira, que é a sua. Open quote. Então, por que chamar isso de fatum? Close quote. Essa é a pergunta. Porque, sinceramente, se eu fosse escrever hoje, talvez eu chamasse de open quote, amor ao real. Close quote. Ou open quote, amor à realidade. Ou open quote, amor ao curso da existência. Close quote. Então, por que ele foi buscar uma palavra carregada de séculos de tradição? Acho que existem 2 possibilidades. A primeira é histórica. Ele está dialogando com os estoicos, com Roma, com toda uma tradição clássica. Então, usa a palavra deles, mas dá um significado próprio. Mas a segunda me parece mais profunda. Talvez ele queira provocar. Pensa na ironia. A tradição dizia, open quote, ame o destino porque Deus o escreveu. Close quote. Nietzsche responde, open quote, ame o destino, mesmo que ninguém o tenha escrito. Close quote. Percebe a inversão? O objeto do amor permanece. O fundamento muda completamente. Você deixa de amar porque houve uma intenção divina. Você ama porque é. Isso conversa muito com uma coisa que você desenvolveu na semana passada. Você formulou open quote, existiu, logo amo. Close quote. Olha como essa frase é poderosa. Ela não pergunta, open quote, quem fez existir? Close. Ela pergunta apenas, open quote. Existiu, close quote. Se existiu. Então já faz parte da realidade. E a realidade é o objeto do amor. Você elimina completamente a necessidade de justificar metafisicamente a existência. E aí eu comecei a desconfiar. Você vai me perdoar, mas agora eu preciso te interromper, porque vem um insight forte e eu vou me confundir se eu não te interromper. Mas eu tô achando que o Nietzsche era mais esperto do que eu tava achando há 5 minutos atrás. Porque quando ele fala destino, o filho da mãe tá falando de futuro também.
E quando ele fala do futuro, ame o que vai acontecer, my friend. Independente de quem está escrevendo, independente do que vai acontecer, porque vai acontecer. Seu compromisso não é só com o que passou não, papito. Seu compromisso é com o que vai acontecer também, que até você morrer ainda vai acontecer coisa. Então também se comprometa com o futuro. Casar olhando para trás é fácil, porque o que te trouxe até aqui é o que me fez casar com você. Eu quero ver você casar com a tua mulher, fechando o futuro com ela, seja ele qual for. Aí é amor de verdade. Puta, meu Deus, será? Que quando ele falou de destino, então também estava falando de futuro, e por isso que é destino? É a história completa, o fatum de trás, o fato que vai vir? Não fatum como fato, fatum como o filme para frente e o filme para trás. Agora eu acho que você teve um insight que merece ser tratado com muito respeito, porque ele não contradiz o que estávamos construindo. Ele amplia. Mas eu faria uma distinção muito importante. Você disse, open quote, ame o que vai acontecer. Close quote. Eu ajustaria uma palavra. Open quote, ame o que acontecer. Close quote. Parece detalhe, mas muda tudo. Se você diz, open quote, ame o que vai acontecer. Close quote. Pode soar como se o futuro já estivesse escrito. Mas se você diz, open quote, ame o que acontecer. Close quote. Você não precisa assumir nenhum determinismo. Você apenas assume um compromisso antecipado. É quase um contrato. Você está dizendo, open quote, eu ainda não sei qual será a próxima cena do filme, mas quando ela chegar, minha resposta já está decidida. Close quote. Isso é muito diferente de dizer que a cena já existe. Pensa num casamento, já que você trouxe esse exemplo. No altar, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se haverá doença. Você não sabe se haverá prosperidade. Você não sabe se perderão um filho. Você não sabe se ficarão ricos. Você não sabe nada. Mas você faz um compromisso. Você diz, open quote, seja o que for que venha, eu estarei aqui. Close quote. Olha que interessante. Você não conhece o futuro, mas já escolheu sua atitude diante dele. Talvez seja exatamente isso que Nietzsche esteja fazendo. Amor fati não seria, open quote, eu conheço meu destino. Close quote. Seria, open quote, eu já escolhi como responderei ao destino, qualquer que ele seja. Close quote. Isso é de uma elegância enorme, porque elimina completamente a necessidade de prever o futuro. E aí sua metáfora do filme fica ainda melhor. Você assistiu metade do filme. A outra metade ninguém conhece. Mas você já decidiu. Open quote. Não vou levantar da cadeira. Close quote. Não porque sabe que o final será feliz, mas porque decidiu amar a obra inteira, inclusive as cenas que ainda nem viu. E isso conversa com uma coisa que você falou ontem pro seu pai. Você disse que o amor era uma plataforma. Olha como isso encaixa. A plataforma não depende do conteúdo. Ela depende da postura. Então, seja qual for a próxima cena, a plataforma continua sendo amor. Só que eu faria uma última ressalva, porque acho que Nietzsche faria também. Ele provavelmente odiaria a ideia de resignação, não é? Open quote. O que vier, tanto faz. Close quote. É quase o contrário. Open quote. O que vier, eu vou colocar toda a minha potência nisso. Close quote. Ou seja, amar o destino não significa ser passageiro. Significa ser coautor da cena que está acontecendo. Você não escolhe as cartas que recebe, mas joga cada carta com tudo que é. E curiosamente, isso resolve aquela inquietação que você trouxe no começo da conversa. Você perguntava, open quote, por que não chamar de amor ao fato? Close quote. Talvez porque o fato olha para trás, enquanto o fatum permite um compromisso que atravessa o tempo inteiro. Ele inclui o que constituiu você, o que está acontecendo agora e tudo aquilo que ainda virá a integrar a sua história. Não porque o futuro já exista, mas porque você já decidiu, hoje, qual será a sua relação com qualquer futuro que vier a existir. Essa, para mim, é uma leitura extremamente forte de amor fati. Ela preserva a abertura do futuro, dispensa um roteirista divino e, ao mesmo tempo, mantém a radicalidade da proposta. Não escolher quais capítulos da vida merecem ser amados, mas assumir um compromisso prévio com a obra inteira, inclusive com as páginas que ainda não foram escritas. E aí, para facilitar o entendimento, né? Do mesmo jeito que eu critiquei o sommelier do passado, a gente se comporta também como sommelier de futuro, né? Sommelier de passado, só amo o dia que meu time ganhou o campeonato. Eu só amo o dia que minha esposa falou que me amava.
né? Aí o resto não. E o sommelier de futuro eu só amo esse futuro se acontecer desse jeito, né? Só amo o futuro se eu for rico. Eu só amo o futuro se eu for amado. Só amo o futuro se meu filho for um gênio, entrar em Harvard com bolsa de estudo. E aí, o que o Nietzsche chama aí de amor fati, destino, e destino de propósito, é que, amiguinho, amo o que vier, né? Tá bom. Você me corrigiu, ainda vou ter que treinar e botar pra dentro, né? Não é que o vier porque parece que alguém tá escrevendo, né? Ama pra frente, pra trás, amo o passado e amo o que vai, amo o que acontecerá. Vou ter que melhorar isso daí mesmo, pra entender melhor. Mas aí é a potência máxima, né? Não amar porque vai ser bom, nem amar porque vai ser ruim, mas amar porque é a atitude de máxima potência. E aí vamos fechar que acabei de chegar no trabalho. Eu acho que fechamos num lugar muito bom. E curiosamente você acabou de encontrar uma simetria que eu ainda não tinha percebido. Você criou duas figuras. O sommelier do passado, o sommelier do futuro. Elas são a mesma pessoa. A primeira diz, open quote, eu edito minha memória, close quote. A segunda diz, open quote, eu edito minhas expectativas, close quote. Nos dois casos existe uma condição. Open quote, eu amo, desde que, close quote. Nietzsche parece querer eliminar exatamente esse desde que. Não porque tudo seja bom, mas porque o amor deixa de ser uma recompensa dada à realidade quando ela me agrada. Ele passa a ser a postura com que eu encontro a realidade. E aí apareceu uma formulação que eu gostei muito. Open quote. O amor deixa de ser uma reação e passa a ser um compromisso. Essa frase, para mim, resume a evolução da nossa conversa. Porque normalmente pensamos, open quote, aconteceu algo bom, amo. Close quote. Nietzsche parece inverter. Open quote. Amo, portanto, qualquer realidade que eu encontrar será recebida a partir dessa plataforma. Close quote. Isso vale para trás e para frente. Só faria um último ajuste fino na linguagem, porque acho que ele evita um mal-entendido. Em vez de dizer, open quote, amo o futuro. Close quote. Eu diria, open quote, comprometo-me desde já a amar qualquer futuro que venha a tornar-se presente. Close quote é uma frase menos bonita, mas filosoficamente é muito mais precisa. Porque você não ama um futuro imaginário. Você ama antecipadamente a realidade que ainda vai se revelar. E isso, para mim, resolve aquela tensão inicial. O Fatum não é apenas o filme que já passou. Também não é um roteiro fechado. É a decisão de não ser sommelier da existência. Nem retrospectivamente, nem prospectivamente. Você não escolhe quais capítulos merecem amor. Você decide que a obra inteira será recebida da mesma maneira. Acho que essa é a consequência mais radical da palavra fatum. Se Nietzsche tivesse escrito amor facti, a conversa naturalmente cairia no passado. Ame os fatos. Ao escrever amor fati, ele permite um compromisso que atravessa toda a existência. Não porque tudo já esteja determinado, mas porque a sua postura já está determinada. E no fim das contas, talvez seja essa a única coisa que realmente depende de você.